Aleluias, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Glória a Deus. Só para mim saber, quem veio adorar o Senhor, diga aleluia. E quem já veio adorando, diga glória a Deus. Aleluias. Abre a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 3, versículo 1 e 2. Vamos falar nesta noite em cima da campanha, aleluia, a qual nós estamos restaurando a porta das ovelhas. Aleluias. Quem achou, diga amém. E levantando-se Eliasebe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, o qual consagraram, e levantaram as suas portas até a torre de Meá, consagraram, e até a torre de Ananel, e junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Sacu, filho de Iri. Amém? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quero compartilhar nesta noite, juntamente com a igreja, a importância e o porquê e o porquê em restaurar a porta das ovelhas. Aleluia. Bendito é o suposto. Amém. Glória a Deus. Restaurando a porta das ovelhas. O texto começa falando que Neemias vai chamar um homem chamado Eliasebe, o sumo sacerdote, e os seus irmãos. A primeira palavra profética nesta restauração é que o nome de Eliasebe, ele significa Deus restaura. Então, quando nós olhamos para a restauração da porta das ovelhas ou a porta do gado, nós já deixamos uma palavra que quem restaura é Deus, e Ele tem o poder de restaurar a nossa vida, Ele tem o poder de restaurar a nossa família, o nosso ministério, a nossa casa. Algo que está destruído quando nós passamos, ou quando nós se colocamos na posição em edificar ou restaurar a porta das ovelhas, é o Senhor que responsabiliza pela restauração. Quero começar falando, como na primeira quinta-feira, 7 virtudes para nossas portas ser restauradas. A primeira virtude, a empatia. E o que significa empatia? É a capacidade de me colocar no lugar de outra pessoa, como se um problema daquela pessoa fosse o meu problema. A primeira virtude para que nós possamos dar seguimento, para que nós possamos dar
prosseguimento no que é restaurar a porta das ovelhas. O que é entrar pela porta das ovelhas? Tomar a causa dos outros como ela se fosse o seu próprio problema. Quebrantamento revela a humildade, submissão, rendição, rever aquilo que já ficou para trás, olhar para aquilo que passou. Quebrantamento vai falar de sacrifício. Quando nós olhamos para Salmo 51 e o versículo de número 17, o salmista vai dizer que um sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado. E o sacrifício para Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não despreza, ó Deus. O salmista está nos revelando que quando nós estamos, ou quando nós se colocamos na posição de um coração contrito, de um coração quebrantado, o Senhor Deus não resiste quando estamos na presença do Senhor com o nosso coração quebrantado. Quando nós vamos ver em 1 Samuel capítulo 15 e no versículo 22, ele vai dizer que eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Quando o salmista está dizendo que o coração quebrantado e contrito na presença do Senhor, o texto vem dizendo que Deus não se agrada de sacrifício, mas sim de obediência. O que o salmista está dizendo que quando nós nos colocamos na presença do Senhor com humildade, e quando nós estamos na presença do Senhor, aleluias, colocando Deus como Ele é o maior, e é Ele que nos conduz, é Ele que nos leva, é melhor do que estarmos sacrificando na desobediência, estarmos fazendo aquilo que não está no cumprimento da palavra de Deus. Aleluias. O que é isso? Quando estamos desobedecendo a nossa liderança, quando estamos andando nos passos diferentes daquilo que a nossa liderança nos proporcionou, tanto a nossa liderança terrena como a nossa liderança celestial, que é Deus. É por isso que o salmista vem dizer sobre o coração contrito. E quando Samuel vai dirigir estas palavras a Saul, porque Saul haveria levantado o sacrifício na desobediência, então ele estava dizendo para Saul: é melhor que não fizesse sacrifício, e se melhor está na obediência. Aleluia. Terceiro ponto: disciplina na oração e no jejum. Para restaurarmos a porta das ovelhas, precisamos ter uma vida de disciplina. Disciplina na oração e disciplina no jejum. Olha para Colossenses capítulo 4 e o versículo 2. Dediquem-se na oração e estejam alertos e sejam agradecidos. Colossenses está dizendo: dedica-se na oração, aplica o seu tempo na oração, aplica os seus momentos na oração. E ele vai dizer: e estejam alertos e sejam agradecidos ao Senhor. Daniel capítulo 6, o versículo 10 vai retratar que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Daniel tinha um costume de orar 3 vezes ao dia. Não é porque levantou o edito, não é porque levantou ali para querer impedir de Daniel orar. Quando nós oramos para esse versículo, ali vai dizer que ele fazia continuamente como ele fazia nos dias anteriores. Todos os dias, 3 vezes ao dia, Daniel estava de joelho orando ao Senhor. Uma tradição dos judeus era eles orarem, ou era eles jejuarem pelo menos 3 vezes por semana, ou 2 vezes por
semanas. Vamos ver isso lá em Lucas 18 e capítulo 12, onde está tendo ali um contrito entre Jesus e entre os fariseus. Jesus está ali explicando para os seus discípulos, porque eles oravam em meio às ruas, eles jejuavam para que o povo percebesse e notasse que eles estavam jejuando e orando. Mas o que nós aprendemos com isso? Errado ou certo, mas 2 vezes na semana ele jejuava, e o jejum deles era de 36 horas. Eles começavam na manhã às 6 horas e eles iam encerrar na outra manhã. 36 horas sem comer e sem beber. 2 vezes ao dia estavam eles lá jejuando. Quando nós vamos olhar para Jesus, pelo menos 2 ou 3 vezes encontramos na Bíblia Jesus em oração a noite inteira. Olha para isso em Mateus 14, 24. Antes de Jesus andar por cima das águas, Jesus passa a noite inteira orando. É quando Jesus vai encontrar com seus discípulos a 4ª vigília, já ao cair da noite, já amanhecendo. Jesus está caminhando por cima do mar, quando vai encontrar com seus discípulos. E naquele momento é o momento onde que Pedro também caminha por cima das águas. Mas Jesus já estava uma noite de oração. Lucas capítulo 6 e versículo 12, quando Jesus vai separar os seus 12 discípulos, Jesus já havia escolhido, mas neste dia Jesus passa a noite inteira orando, para que entre 70 discípulos Jesus escolhesse 12, que esses 12 seriam os 12 apóstolos, exceto Judas, que se perde em meio à caminhada, mas é chamado para também ser apóstolo. Amém? E o que eu achei importante, frases de um pregador, de um conferencista, Billy Graham, quando ele vai dizer em uma das suas mensagens, quando ele vai referir sobre a oração, ele vai dizer: você deve ter um tempo e um lugar definido todo o dia para orar. Resumindo, ele está dizendo que nós devemos ter um cantinho na nossa casa e termos um horário para que todos os dias nós nos colocamos em oração a Deus. A segunda frase de Billy Graham: a oração não deve ser um fardo, mas um privilégio. Um privilégio que Deus graciosamente nos deu, porque quer a nossa comunhão com Ele. Aleluia! Quando nós colocamos em oração, e esta oração começa a se tornar um fardo para nós, ela começa a se tornar cansativa, ela começa a se tornar angústia para nós, não é uma oração agradável a Deus. A oração, nós temos que entender que ela é uma dávida que Deus nos proporcionou, para que através da oração nós possamos ter comunhão com Deus. Aleluia! Uma vida regular na oração e uma vida regular no jejum, hábito, costumes, rotina, uma vida disciplinada. Pensa numa pessoa que não tem disciplina em nada na sua vida. Deita qualquer hora e levanta qualquer hora. Chega atrasado no serviço e sai antes da hora. Chega atrasado na igreja e sai antes de acabar o culto. Não tem uma disciplina na sua vida. Quando eu comecei a fazer uma tabela dos meus consumos, até de um picolé que eu chupava no ponto, eu comecei a marcar. Eu comecei a ver como a minha vida estava atropelando aquilo que eu estava ganhando, de uma desordenância descontrolada. Eu comecei a ter disciplina naquilo que eu gastava. Eu comecei a controlar aquilo
que eu estava ganhando com aquilo que eu estava gastando. Também não faz diferença quando não temos horas para orar, não temos dias para jejuar, não temos momentos para consagrar. Deitamos qualquer hora, levantamos qualquer hora, ora a hora que dá e pensa em Deus a hora que der certo, e tudo vai atropelando as coisas. Para passarmos pela porta das ovelhas, precisamos entender que temos que ter uma vida regular na oração, ter uma vida regular na consagração e ter uma vida regular no jejum. Pelo menos uma vez por semana, precisamos tirar algum momento de separação a Deus. E isso nunca vai começar tipo assim: se eu não oro 10 minutos, por que eu vou tirar 90 minutos de oração se eu não tiro nem 10? Se eu não consigo jejuar nem uma hora, como é que eu vou tirar um dia inteiro de jejum? Por que é rotina? Por que é prática? Por que é costume? Jejua hoje 1 hora, amanhã 2 horas, depois amanhã 3 horas. Eu vou jejuar esta semana um dia, vou tirar um café da manhã. Vai te dar uma dor de cabeça, uma tremura no corpo danado. Mas na outra semana, as coisas já vão melhorando. Dali um pouco, aquele jejum, aquela oração, ela começa a fazer falta na sua vida. Quando você não jejua, você sente desejo de jejuar. Quando você não ora, você começa a sentir falta de orar. Quando nós tiramos uma campanha, eu sempre presto atenção nisso. Já é a 4ª ou a 5ª campanha que eu faço de 40 dias. Os primeiros dias parece que não tem palavra para orar. Quando eu oro um dia, eu já fico pensando qual vai ser o argumento da minha oração no outro dia. Mas parece que quando se encerra os 40 dias, todo dia parece que Deus teve algo diferente na sua oração. Todos os dias parece que você teve uma dimensão diferente na sua oração. É prática, é costume. E quando você não ora, parece que algo está dando errado, parece que o seu dia não está bem, parece que as coisas não vão bem. E não é só parecer, realmente nada está indo bem, nada está indo certo. Quando você perde o costume e a comunhão na oração, porque é ela que gera o vínculo com Deus, é ela que nos alimenta, é ela que nos fortalece. Aleluias. Um pastor chamado Aiden Wilson, ele vai dizer que orar e continuar orando. Aleluias. Um pastor norte-americano, eu achei muito importante nessa frase, porque ele fala: orar e continuar orando até que começa a orar de verdade. Aleluia. Ora e depois continua orando até que começa a orar de verdade. Porque isso é uma verdade muito notória. Quantas das vezes dobramos nossos joelhos para orar? O corpo está dobrado, mas a mente está lá num canto. Qualquer barulho nos atrapalha quando nós não tem uma vida de oração. Então o que esse pastor norte-americano está dizendo? Ora hoje, ora amanhã, e vai orando, até que um dia você vai começar a orar verdadeiramente, de verdade. Dropa os seus joelhos, não tem grito que te atrapalha, não tem choro de menino que te incomoda, não tem carro passando na rua que te atrapalha, não tem pensamento que te tira do foco. A sua oração, ela começa no joelho, passa o trono até chegar no trono de Deus, passa as alturas, passa o céu, passa o primeiro, o segundo, o terceiro, a atmosfera até chegar no trono de Deus. Nada te atrapalha. É isso que Deus quer dizer. Começa orando, continua orando até que começa a orar de verdade. O 4º ponto: arrependimento
arrependimento e confessamento de pecado. Olha o que Neemias vai fazer no capítulo 1 e no versículo 6. Isso é muito importante. Neemias confessa o seu pecado, dos seus pais, do povo, como o pecado fosse dele. Ele se coloca de joelho, e a oração dele é confessando o pecado dos seus pais, o seu pecado, do seu povo, como fosse ele mesmo que tivesse pecado. Ó, quando nós vamos olhar para 2 Samuel 24, 17, Davi na eira de Araúna. Eu achei isso muito importante, eu acho isso muito importante. Já ministrei, já dei palavras sobre esse versículo. Davi ele está orando, porque Deus havia enviado praga no meio do povo. Deus tinha dado 3 escolhas para Davi, 3 decisões para ele tomar. A primeira decisão que Deus vai dar para Davi é o seguinte: se ele queria que ele fosse perseguido, salvo me engano, por 3 meses pelo povo inimigo. A segunda é se ele quisesse que haveria seca, que haveria fome. E a terceira, que ele quisesse que Deus enviasse praga sobre o povo. Aí Davi vai dizer: melhor é cair nas mãos do Deus vivo do que cair na mão dos homens. Aí Deus envia praga sobre o povo, peste sobre o povo. 40.000 homens morrem. O anjo está com as mãos estendidas. Davi vai se colocar de joelho. A oração de Davi vai essa: Senhor, não foi as suas ovelhas que pecaram, mas foi eu que pequei contra o Senhor. Davi está dizendo: Pai, não pune este povo, mas pune a mim. Ele está tomando o pecado do povo, a carga do povo, como ela se fosse dele, confessando o pecado. Aleluia, se colocando na presença do Senhor, assumindo muitas das vezes aquela culpa que nem mesmo nossa é, mas que o outro errou. Ele está se colocando no lugar dizendo: não, Pai, foi eu que errei. Eu me humilho em coração contrito e quebrantado na tua presença. Aleluia. Isso vai chamar de empatia e avivamento. Se queremos, se oramos, se buscamos um avivamento nos dias que estamos vivendo, isso só vai acontecer quando o meu propósito ele fazer parte do propósito dos outros. Aleluia. Como assim, pastor Zaqueu? Enquanto nós não assumirmos que a culpa do esfriamento que está no meio das igrejas nos dias que estamos vivendo, do desalinhamento que o rumo cristão está tomando, enquanto nós não assumir que esta culpa ela também é nossa, nunca vai haver um avivamento no nosso meio. Enquanto nós não se colocarmos de joelho pela causa dos outros, o meu propósito sendo também o propósito dos outros, assumindo a culpa dos outros. Pai, eu e a minha casa pecamos contra o Senhor. Derrama um avivamento nos dias que estamos vivendo, não só em mim, mas também naqueles que estão cabisbaixo, abatido, caído. Restaura-me, mas restaura eles também. Aleluia. Queremos milagres, queremos colocar a mão sobre a cabeça das pessoas e a pessoa ser curada. É muito bonito orarmos para uma pessoa que está em uma cadeira de roda, ela levantar e andar. Isso é bom, é maravilhoso, mas mais maravilhoso ainda é sentir a dor dos outros como se fosse ele.
Aleluia. Por isso que em várias passagens a Bíblia vai dizer que Jesus se compadecia, como aquela mulher que estava indo enterrar o teu filho na cidade de Naum. Jesus vai passando e a Bíblia vai dizer que ele se compadeceu. Ela não orou, ela não pediu, ela não clamou, ela somente chorava. E Jesus aí ia passando e ele se compadeceu. Aleluia. É o que precisa nos nossos dias de hoje, se compadecer pelos outros, tomar a culpa dos outros, se doer pelos outros. Aleluia. E isso é algo que parece que está escasso nos dias que estamos vivendo. Se eu estou bem, dane-se os outros para lá. Se eu estou indo bem, dane-se os outros para lá. Aleluia. Mas para passarmos pela porta das ovelhas, eu tenho que sentir a dor do meu próximo, eu tenho que orar por ele, clamar por ele, como eu estivesse clamando por mim. Aleluia. O quinto, firmeza nas nossas promessas. Aleluia. Quem não se lembra de Pedro? Jesus vai chegar para Pedro, lá em Lucas 22, versículo 23. Jesus vai chegar para Pedro e vai falar para Pedro: Pedro, Satanás queria se andar com a sua vida. Satanás queria fazer você de tapete. Mas sabe o que eu fiz? Eu orei, eu intercedi por você. A gente vai falar em Pedro: e quando tu se converteres, aleluia, avisa para os seus irmãos, conduza os seus irmãos. Aí Pedro vai tomar a palavra e vai dizer: Senhor, eu estou pronto. Aí ele conclui dizendo: para ir contigo até a morte. Aleluias. Quando nós vamos lá para Lucas 23, e o versículo 26, vai ser constrangido um homem chamado Simão Sirineu a ajudar a Jesus a levar a cruz, porque Pedro não teve firmeza nas tuas palavras. Aleluia. Porque se ele tivesse firmeza nas tuas palavras, quem estaria lá debaixo daquela cruz ajudando Jesus carregar aquela cruz era Pedro. E quando Jesus estava sendo açoitado, sendo preso, como ele disse: se tu for preso eu estou contigo, se tu for para a morte eu também estou contigo. Era ele que estava lá. Mas falta firmeza nas nossas promessas, e quando falta firmeza nas nossas promessas, a outra pessoa tendo que assumir aquilo que nós faríamos, queria fazer e não fizemos. Aleluia. Por isso que há muitas pessoas sobrecarregadas nos dias que estamos vivendo, tomando a carga dos outros, porque disse que ia e não foi, disse que fazia e não fez, disse que estava e não está. Aleluia. É por isso que Jesus vai dizer em Mateus 5:27, dizendo: seja o seu falar sim, sim, e seja o seu falar não, não. O que passa disso é coisa do diabo, é coisa maligna. Firmeza nas nossas palavras. Em sexto lugar, usar a sua influência em prol dos outros. Aleluia. Quando nós vamos ver para o livro de Esther, Esther capítulo 5, nós vamos perceber que a rainha Esther, ela usou a sua influência como rainha para livrar o teu povo que estava sendo extinto, que estava sendo perto de ser destruído. Naamã queria acabar com o povo, Naamã queria destruir os judeus. Esther vai usar a sua influência de chegar no teu rei, se colocar em posição em prol do povo. O que é isso? Deus vai te colocar em certos lugares, e no lugar que Deus te colocar, você vai ser influenciado, para que a sua influência você possa ajudar alguém. Aleluia. Não pense porque Deus te
te estabeleceu em certos lugares é simplesmente somente para crescer a ti mesmo, mas é para que você usa de influência para que isso seja também para ajudar os outros. E em sétimo lugar, saber a hora de falar. Aleluia. Passar pela porta das ovelhas nos ensina a ter equilíbrio no nosso falar. Olha para Eclesiastes capítulo 7, capítulo 3, versículo 7. Há tempo de falar e também há tempo de fechar a boca. Há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Olha para Provérbio capítulo 17 e o versículo 27 e 28. Ele vai dizer: o homem que tem conhecimento sabe ficar calado. Aleluia. O homem que tem sabedoria, ele sabe ficar calado. Quem mantém a calma é sábio. Ó 28. Até o tolo, até o insensato passa por sábio se ficar calado. Aleluia. Se controlar as suas palavras, parecerá uma pessoa de discernimento. Salomão está dizendo: até o tolo, até o insensato, ele passa por sábio quando ele fecha a sua boca. E pela vista dos outros, parecerá que ele é um homem inteligente. Aleluia. Olha o escritor americano que ele vai falar sobre isso. É melhor calar-se e deixar que os outros pensam que você é um verdadeiro idiota, do que abrir a sua boca e acabar com toda dúvida. Ele está dizendo: é melhor nós ficarmos calados, e quem está ao redor fica pensando: será que ele é um idiota? Parece que ele é um idiota, do que abrirmos a nossa boca e acabar com toda dúvida. A pessoa olha e fala: verdadeiramente aquele é um idiota. Ter controle nas nossas palavras, saber a hora de falar, ter controle no que vamos dizer. Aleluia. Tiago 1,19 vai dizer: sejam todos prontos para ouvir e tardio para falar. Aleluia. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Pessoas empolgadas, pessoas eufóricas, muitas das vezes fala o que não poderia falar e deixa de falar o que deveria falar. Passar pela porta das ovelhas vai nos ensinar a ter controle na nossa língua, a ter controle no que vamos falar, a ter controle no que vamos dizer. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porta das ovelhas como a porta do gado. Era a porta mais próxima, era a porta que ficava mais perto, aonde se entrava o santuário para sacrificar. Ali é a porta que dava acesso diretamente, aonde se entrava para imolá-los, os animais a qual seria sacrificado. Quando o povo vinha para a festa, quando o povo vinha festejar em Jerusalém, na festa da Páscoa, era onde eles levavam o cordeiro, era onde eles levavam as ovelhas para ser imolado, para ser sacrificado. Aleluia. Quando o povo no Egito, quando o povo estava em cativo, lá aconteceu a primeira Páscoa. Deus ordenou que eles participassem da Páscoa. Enquanto o anjo da morte passava, matando todos os primogênitos, desde os animais dos povos egípcios, eles estavam dentro das tuas casas, participando da primeira Páscoa, a saída para entrar para o Egito. Aleluia. A saída para entrar
em destino à terra prometida. Aleluia. A porta das ovelhas é a porta que abre e dá acesso ao cordeiro que vai ser imolado, vai ser sacrificado, para que pudesse ser encumprido ou tampado o pecado do povo. Também vai falar de consagração, porque quando nós olhamos em Neemias capítulo 3, o versículo 1, a qual nós lemos, o sumo sacerdote Eliasebe é a restauração do ofício sacerdotal. Lembrando que eles estavam vindo pós-cativeiro, eles tinham saído do cativeiro, e lá no cativeiro não foi exercido o ofício de sacerdote, porque o templo havia sido destruído. Então lá foi aonde que nasceu, lá foi aonde que surgiu o ofício, aleluias, das pessoas que ministravam nas tendas, nas casas, sobre o Evangelho de Deus, aonde eles aplicavam e aonde eles ensinavam sobre a palavra de Deus, porque ali não poderia ser exercido nem o ofício sacerdotal. Aleluias. Quando nós olhamos para a consagração, quando nós olhamos eles restaurando a porta das ovelhas, entrando para consagrar, é o momento que tudo que se passa pela porta é consagrado. É o momento que nós olhamos para a nossa vida, é o momento que nós dedicamos em consagrar todas as áreas da nossa vida. É o momento que nós procuramos a consagrar passo a passo da nossa vida, a colocar os mínimos detalhes em consagração da nossa vida. Olha para Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus, aleluia. Colossenses capítulo 3, versículo 17. E quando fizerdes por palavras ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graça a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou fazais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. A nossa vida, ela tem que ser para a glória de Deus. O nosso trabalho tem que ser para a glória de Deus. A nossa família tem que ser para a glória de Deus. Aleluia. E deixa eu ir um pouco mais além do que é ter uma vida consagrada a Deus, ter uma vida além daquilo que nós pensamos, até a nossa vida, aleluia, com as nossas esposas, nossas relações íntimas com as nossas esposas, tem que ser para a glória de Deus. Aleluia. Onde que muitos casais se perdem, porque nas suas horas íntimas ele pensa que está fora de Deus, ele pensa que está longe de Deus, que está fora dos propósitos de Deus. Mas olha o versículo diz: seja todo o teu falar, ou as suas obras, seja para a glória de Deus, seja o seu comer, o seu beber, o seu fazer, outra qualquer coisa, seja para a glória de Deus, Pai. Aleluia. Eu falei isso na quinta-feira passada. Em todos os lugares que Abraão passou, ele levantou altares em sacrifício a Deus. Ele consagrou aquele lugar ao Senhor. Mas quando Abraão coloca o pé no Egito, Abraão não levanta altares, ele não faz sacrifício, ele não consagra a Deus. E foi exatamente ali
que a descendência de Abraão passou por 400 anos sendo escravizado. Quando nós deixamos alguma área da nossa vida sem ser consagrado, é nesta área que o diabo vai trabalhar para nos escravizar. Aleluias. Passar pela porta das ovelhas também é manter uma vida de consagração, manter a nossa família, olhar e procurar os mínimos detalhes, aonde é que o inimigo está tentando nos escravizar. Precisa entregar e ser consagrado ao Senhor. Aleluia. A porta do gado só passa animais puros, e só passa ovelhas, e só passa cordeiros. A única vez que passou um bode por esta porta foi na cerimônia levítica. 2 bodes eram colocados, lançava-se a sorte, e no bode que caísse a sorte, ele era levado para o deserto. Ele era soltado no deserto, chamado-se de bode Azazel. Ele era entregue a morrer no deserto. Na porta das ovelhas só passa se for ovelhas. Aleluia. Bode não entra na porta das ovelhas, e se entrar é para ser lançado no deserto, e se tentar passar é para ser lançado no deserto. Por isso que para passar tem que ser ovelha. Aleluia. Como o nosso tempo não dá, eu quero falar o último tópico do que é passar pela porta das ovelhas. Aleluia. Vamos deixar para trás consagração, falemos um pouco. Sacerdócio, restaurar o nosso sacerdócio. Eu queria falar sobre isso, mas a hora já se foi. Lembrando, tudo que o diabo queria nunca foi matar as criações de Jó, nunca foi tirar os bens de Jó, nunca foi matar os filhos de Jó. Tudo que o diabo queria era tirar a autoridade sacerdotal de Jó. Aleluia. Tudo que ele fez e planejou era para que ele tirasse o ofício sacerdotal de Jó. Por isso que lá no capítulo 42, Deus vai falar para os amigos de Jó: pega os animais a ser sacrificados, leva ante a Jó e pede para ele levantar os altares a mim, e pede para ele orar por vocês, porque a ele eu ouvirei. Aleluias. A porta das ovelhas também fala de cura. Também não vamos ter como falar sobre isso. O que é a porta das ovelhas? Falar de cura. Quando aquele homem que estava 38 anos em uma cama, ali na porta, à beira do tanque, ali esperando o anjo descer para agitar as águas, a porta ficava na entrada da porta das ovelhas. Entrava na porta das ovelhas e ali estava o tanque. Aleluia. Por isso que também significa lugar de cura. Aleluia. A porta das ovelhas também vai falar da porta do rei. E aqui eu encerro dentro destes 5-10 minutos para a glória de Deus. Em 3 anos de ministério, Jesus vai a Jerusalém aproximadamente somente 3 vezes. E na terceira vez que Jesus vai a Jerusalém, ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que ele ia ser entregue à
a mão dos malfeitores, para que nós possamos detalhar um pouco mais essa terceira viagem de Jesus, da sua terceira viagem. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 32, a Bíblia registra que os discípulos o seguiam, atemorizados, espantados. Jesus ia para Jerusalém, sabendo que ele ia morrer, e os seus discípulos caminhavam cabisbaixo, porque Jesus já havia falado para eles: nós vamos até Jerusalém, e lá eu serei entregue nas mãos dos malfeitores. Nesta mesma caminhada, quando Jesus desce de Jerusalém, Jesus passa em Jericó, porque lá em Jerusalém eles queriam apedrejá-lo. Então Jesus vai sair de Jerusalém. Nesta viagem ele vai vir e vai passar em Jericó. Quando ele passa em Jericó, ele vai curar o cego Bartimeu. Ele vai dar vista ao cego que vinha gritando e falando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus entra em Jericó. Quando Jesus entra em Jericó, ele vai se encontrar com Zaqueu, vai dormir na casa de Zaqueu. Quando Jesus passa na casa de Zaqueu, Jesus vai voltar agora. Quando ele está saindo de Jericó, ele vai curar 2 cegos. Muitas pessoas acham que o texto está contradizendo, porque o texto fala que Jesus curou um cego, o outro texto fala que Jesus curou 2 cegos. Mas quando Jesus está passando por Jericó, Jesus curou um cego. Quando ele está saindo de Jericó, voltando, ele passa e cura 2 cegos. Jesus continua a sua viagem, a sua mesma caminhada. Nessa mesma caminhada ele vai conversar com o jovem, e o jovem vai dizer para Jesus que queria o segui-lo. Aí Jesus vai dizer para aquele jovem: volta, vende tudo que tu tens e depois me segue. O jovem vai, não volta mais. Jesus continua a sua caminhada. Nessa mesma viagem aparece uma mulher, a mulher de Zebedeu, e ela vai fazer um questionamento, e ela vai na verdade lançar para Jesus uma proposta ousada, dizendo para eles: Senhor, eu quero que os meus 2 filhos sentam um do teu lado direito e o outro do teu lado esquerdo. Aleluia. Jesus vai dizer para ela: mulher, aquele a quem vai sentar do meu lado está determinado pelo meu Pai, e é a quem a ele quiser que senta do meu lado. Aleluia. Jesus continua nesta caminhada. Nesta viagem falta 10 dias para ele chegar em Jerusalém. Falta 10 dias para a Páscoa. Nesse período Jesus vai receber agora uma notícia de Marta e Maria, que o seu irmão estava enfermo. Jesus está na Jordânia, à beira do Rio Jordão, sendo acolhido pelos discípulos de João Batista. Jesus recebe este recado: fica mais 2 dias. Depois que ele recebe esse recado, passa 2 dias, Jesus vai caminhar a destino aonde está Lázaro agora. Depois que ele passa em Betânia e ressuscita Lázaro, lá em Jerusalém, o alvoroço se levanta, e eles começam agora a planejar e em prendê-lo e em matá-lo, Jesus. A sua caminhada é em destino a entrar em Jerusalém. Glória a Deus. Marcos, Mateus e Lucas, os 3 evangelistas vão narrar o episódio da onde que Jesus vai enviar 2 discípulos, e esses 2 discípulos vão encontrar agora uma jumenta, um jumentinho. Jesus vai dizer: pega aquele jumentinho, desamarra-o e traz para mim. Se o proprietário do dono chegar e perguntar alguma coisa, fala que é para mim. Somente Mateus, a qual vai relatar que os 2 discípulos pegaram o jumentinho e trouxeram também
Porque eu não sei se a igreja sabia, mas Mateus é o evangelho do reino. Mateus é o evangelho que traz os detalhes por detalhes. Ele traz explicado por explicado. Porque quando Mateus escreve diretamente para os judeus. Então os judeus, eles precisam ouvir algo que seja detalhado. Por exemplo, eles precisavam de saber a genealogia de Jesus, o procedimento do porquê e o porquê. Porque se eles começassem a ler um texto e o texto fosse meio atropelando as coisas, eles desistiam. Então por isso que Mateus é o evangelho do reino, porque ele traz as coisas bem mastigadas. Em João capítulo 14, versículo 14 e 15, Jesus entra em Jerusalém pela porta das ovelhas. Eles esparramam os seus aventais, as suas vestes, eles esparramam os galhos, ramos pelos caminhos, e Jesus vem montado em um jumentinho, e ao lugar aonde Jesus vai entrar é na porta das ovelhas, aleluias, porque ali não está entrando Jesus, mas ali está entrando o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso que Jesus entra pela porta das ovelhas, aleluias. Jesus está decretando que a partir daquele momento não precisaria mais de sacrifício humano, não precisaria mais de sacrifício de animais, porque o próprio sacrifício era o próprio Jesus que seria sacrificado. Ele era o cordeiro que seria imolado, ele é o cordeiro que seria morto, e a partir daquele momento, aleluias, ele restauraria aquele que estava perdido, aquele que estava abandonado, aquele que estava jogado. Por ele passar pela porta das ovelhas, era a chave que ele dava para aquele que quisesse ter acesso à vida eterna. Restaurar a porta das ovelhas, aleluias, fala de quando nós observamos, tiramos o nós e colocamos Deus no trono. Quando nós assumimos que Ele é o Rei, quando nós assumimos que o propósito foi Ele quem pagou na cruz do Calvário, quando nós assumimos que é Ele que dá a direção, que é Ele que morreu na cruz, que é Ele que dá a nossa direção para a nossa vida eterna. Então passar pela porta das ovelhas significa restaurar a nossa vida, ou o nosso ofício sacerdotal. Passar pela porta das ovelhas significa restaurar a nossa consagração. Passar pela porta das ovelhas significa restaurar a nossa vida de misericórdia. Isso significa restaurar e se colocar o Rei no seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. A porta das ovelhas fala do próprio Jesus. João capítulo 10, ele vai dizer: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. No versículo capítulo 10 e 9, ele vai dizer: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Aleluia. Ele está dizendo: aquele que passa pela porta das ovelhas, ele encontra passagem. Aleluia. Aquele que passa pela porta das ovelhas, ele encontra refrigério para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Olha para a igreja ver tudo o livro de João, Evangelho de João. No capítulo 4, Jesus vai dizer: eu sou o Messias. No 6 ele vai dizer: eu sou o pão da vida.
No 8 ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. No 11 ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. No 12 ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira. E no 10 ele vai dizer: eu sou o bom pastor e eu sou a porta. Aleluia. Por que Jesus fala que ele é a porta? Uma tradição, um costume que os pastores daquela época tinham. Eles chegavam com as suas ovelhas, colocavam as suas ovelhas dentro do aprisco, e agora eles iam contar todos os dias. Eles contavam quantas ovelhas tinham, e a forma deles contar, eles subiam em cima do morão da porteira, colocavam um pé de um lado e outro pé do outro, ficava em cima, abria a porteira e chamava as ovelhas. E agora as ovelhas começavam a passar uma por uma, e ele ia contando uma por uma. É por isso que Jesus vai dizer, aleluia, aquele para chegar ante o Pai é preciso passar por mim, aleluia, porque ele é a porta. Então, para passar pela porta, também precisa passar por Jesus, aleluia, precisa ser conduzido por Jesus para chegar ao outro lado, porque ninguém vai ao Pai se primeiro ele não passar por Jesus. A porta da salvação, aleluia, ela está aberta para quem quiser entrar. Por isso que a porta das ovelhas, ela não tem tranca, ela não tem ferrolho, aleluia. Na porta das ovelhas o que tem? Tem simplesmente homens que estão guardando a porta. Tem ali homens que estão controlando quem entra e quem sai na porta das ovelhas. É por isso que Jesus está dizendo: eu sou a porta. Eu morri na cruz do Calvário como cordeiro, para todo aquele que queira e que tem acesso pela porta, esse tem vida eterna. Porque passar pela porta, entrar na porta das ovelhas, não significa uma vida aprisionada, significa liberdade, livramento. Por isso que ele está dizendo, aleluias, lá no versículo 6, dizendo: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele entra e achará, e ele sairá e encontrará pastagem. Aleluia. Ele está dizendo: tem liberdade para entrar, e quando entra encontra passagem. Também tem liberdade para sair, e quando sai encontra também pastagem. Quando nós vai ver no capítulo 9, Jesus vai curar um cego, e agora os fariseus ou o sacerdote vai chegar até aquele cego e vai perguntar para ele: quem te curou? Aleluias. A pergunta é feita primeiro para os pais, e ele vai dizer: pergunta para ele. Ele é de maior, ele tem idade. Por que eles não respondiam? Porque eles tinham medo de ser jogado para fora do templo. Quando eles perguntam para o cego vai dizer: quem me curou foi Jesus de Nazaré. Aí eles perguntam para ele: como que ele te curou? E ele responde: como ele me curou eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Eles vão pegar aquele cego, vai lançar para fora do templo. Quando ele lança para fora do templo, o cego começa a seguir Jesus. É Jesus mandando um recado: quando aquele que o despreza, quando aquele que joga fora, eu sou bom pastor, que eu acolho aqueles que é abandonado, eu acolho aqueles que é desprezado. Por isso que quando passa pela porta das ovelhas, é entender que ele acolhe aquele que foi lançado para fora. Aleluias. Apocalipse capítulo 5, versículo 9: porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo,
de toda língua, e todo povo, e toda a nação. O que Jesus está dizendo? Eu sou a porta, e sobre esta porta tem acesso todo povo, toda língua, toda nação. Qualquer um que queira entrar e passar por esta porta, a porta não tem tranca, a porta não tem ferrolho, a porta da salvação está aberta para todo aquele que queira, para todo aquele que queira passar por ela. Está aberto a porta da salvação. Aleluias. O único que está na porta é o Espírito Santo. Aleluias. Porque para passar pela porta, primeiro tem que ser ovelha, primeiro tem que ser tratado, primeiro tem que estar na obediência do Senhor. Aleluias. Se coloque sobre os teus pés em nome do Senhor Jesus. Soberano Pai, eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, Pai, possa nos ensinar a consagrar a nossa vida, que o Senhor, Pai, possa nos ensinar a ter uma vida de sacerdote, a restaurar, Papai querido, aquilo que nós temos perdido na caminhada. Que o Senhor, ó Pai, possa nos ensinar a nos colocar, ó Pai, no lugar, no devido lugar que o Senhor nos instruiu para estar. Em nome do Senhor Jesus, conduz, ó Pai, esta igreja em tuas mãos, no ensinamento da tua palavra, no discernimento, ó Pai, da tua palavra. Conduz, ó Pai, esta igreja debaixo da tua santa e poderosa mão. E assim eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.